E se vocês acham que não pode piorar para a Ferrari, pode sim, porque a próxima corrida é na casa da Ferrari, no GP da Itália de Monza. Subir ali o slide 5, Nick. Tá aí o traçado de Monza, o mapa do circuito, é um dos circuitos mais tradicionais, é a corrida mais rápida do ano, 1 hora e 15 segundos. Né, em média, é aquelas pistas que você sabe o nome de todas as curvas, né? Sabe pelo menos o nome de 2, 3 curvas. Com certeza. Primeira variante, segunda variante. É que nem o Kimi, né? Fala o nome de 3 curvas de Monza. Curvas 1, 2 e 3. Não. Mas a gente tem aqui... Esse aqui a gente sente o prazer de falar o nome da curva. Exato. A variante de retífilo, as curvas 1 e 2, que antigamente eram 4 chicanezinhas, virou um cotovelão chato, né? Eu preferia do outro jeito. A famosa curva grande... Variante della Rodia, muitas confusões acontecem por ali. A gente já viu muitos acidentes, Senna batendo com Brundle, Hill batendo com Schumacher. A gente já teve alguns acidentes que a gente vai contar. Não teve não foi aí a porrada do Piquet que ele deu o soco na cara do cara? Não foi isso foi na Hockenheim, na segunda chicane. A gente tem as curvas de lesmo, acho que um dos poucos setores também que mudou na parte histórica. Uma pista de média horária muito rápida, com alguns pontos fortes de freadas, mas quase 6 km e o melhor tempo de volta, na casa de 1:20, feito pelo Charles Leclerc no ano passado, o ano passado teve vitória de Verstappen, segundo lugar de Leclerc, terceiro lugar de Russell. O que esperar dessa prova, que vai ter também sprint race, né? Uma pista de baixo downforce que costumam ter algumas zebras. O que vocês podem esperar? Uma coisa óbvia, né? O Max Verstappen ganhando a corrida. Será? A gente teve nos últimos anos muitas zebras aí em Monza, hein, cara? Pode ser. Só se acontecer aquelas coisas do safety car, bandeira vermelha, larga, bateu todo mundo, mas... Coisas de corrida. Aí, ok, aí choveu de novo, que eu acho que é a 6ª ou 7ª corrida que chove na classificação, então, assim, é uma variável. Então, Monza é uma das pistas que pode até chover. A gente teve vitórias... A previsão de tempo eu estava vendo aqui, em Monza, vai chover? Nos últimos 10 dias não vai chover. Então, teoricamente vai ser mínima de 16 e 17, máxima de 27, 28 graus, tempo nublado. Aí é chuva. Com esse calor aí, 27 graus nublado, pode ser. Então, pode chover. Assim, a gente já teve corridas em Monza, como o Vettel ganhou na chuva. Falaremos disso logo mais também. Muito interessante. Era Toro Rosso ainda, né? Toro Rosso. Aliás, o nosso próximo slide fala de alguns números da prova. Temos aí números de poles, vencedores. A corrida mais rápida da história foi em 2003, 1:14, na época daqueles motores de velocidade máxima, né? Você apurou. Os V10, né? Qual que era a velocidade máxima que o Montoya tinha feito? 375 por hora em 2005. Nossa. Isso é a corrida mais rápida da história da Fórmula 1 ou da história do GP da Itália? Do GP da Itália. Mas acho que grandes chances. Mas é a mais rápida da Fórmula 1. A volta mais rápida da história da Fórmula 1 é Montoya lá. O recorde de volta é esse aqui do Rubinho, ó. Que tá cá atrás de mim. 1:21.046 é o recorde absoluto da Fórmula 1 em Monza. Com essa configuração de traçado, né? Porque lembrando que desde 2000 ela usa esse traçado. Os maiores vencedores, a gente tem o Hamilton figurando bastante aí e muita gente torcendo para que ele seja protagonista desse fim de semana, vai ser difícil, mas entre os outros pilotos do grid, bastante democracia. Você vê o Alonso com vitória, Leclerc, Gasly, Ricciardo e Verstappen com vitória. Os últimos vencedores, aí você vê que podemos ter zebras, como o Pierre Gasly e o Daniel Ricciardo. Não foram corridas com chuva, foram movimentadas, mas os dois venceram de forma dominante, com autoridade. Na parte de poles também, Hamilton apavorando 7 poles, 5 do Fangio, 5 do Senna. Alonso 2 poles, Leclerc 2 poles e o Max, a gente já pode até colocar aí mais uma pole, né? A não ser que algo muito importante, a não ser que a Ferrari faça alguma coisa para roubar a cena ali. Duvido. Amenizar um pouquinho. Impossível. E na parte dos pódios, a gente tem Hamilton com 8 vitórias com 8 pódios, a gente tem bastante... Ferrari, você foi confiante nesse comentário. Olha, eu não sei, mas tem gente que pode fazer, às vezes pode acontecer, eu sou mais apostar na Williams, né, ou na Alpine, que são carros e a McLaren, que vão andar de... Dá pra apostar em muita gente. McLaren, acho que dá pra brincar. Williams, difícil, assim, a gente tá falando de... Vamos, porque vai pra frente, mas eu tô pulando etapas. Calma, a gente já vai criar o pódio da corrida. A gente vai criar o pódio da corrida já, logo mais. Mas a gente vai passar mais... São números interessantes.
né, que mostra que não há um favorito em Monza nessa nossa história recente, desde a implementação das novas regras. O nosso próximo slide a gente vai falar um pouco de brasileiros na corrida de Monza, né? Porque até pouco tempo atrás a gente era protagonista, né? Em breve a gente vai ter isso de novo. O Nelson Piquet, 4 vitórias, Barrichello 3, Senna 2, Fittipaldi 1. Acho que é uma das provas tradicionais com maior variedade de brasileiros vencendo. Só faltou o Felipe Massa entrar aí nesse balaio. O Massa venceu em Monza. Nunca venceu o GP de Monza. Acredite se quiser. Não sabia. Incrível a sequência de poles de Ayrton Senna entre 88 e 91. 5 poles, Piquet 2, Barrichello 1. E eu coloquei para fazer uma graça lá de looping. Só o Christian Fittipaldi teve em 1993. Isso, loopings 1, Christian Fittipaldi. A gente vai falar disso logo mais. Porque a gente o recordista, né, de loopings. Exatamente. Vamos falar vou te falar, teve... Não na Fórmula 1, mas na Fórmula 3 teve acho que o Stroll deu Stroll saiu voando. O Stroll deu um loopingzinho também. Mais um pouquinho de história. Vamos fazer uma rápida passagem aí sobre a história de Monza. Em 1971, a gente teve a corrida mais apertada da história. Foram 5 carros em menos de 1/10. Isso tudo tem no YouTube, vocês podem pesquisar, tá? É um guia muito legal para você esquentar. Em 72, o Fittipaldi, o Emerson, foi campeão em Monza. Ele teve problema, o caminhão tombou antes da corrida. O carro dele ficou inutilizado. É uma história muito legal, vale a pena pesquisar. A última corrida era em Monza? Era em Monza? Terminava em Monza. Exatamente. 1978, um gravíssimo acidente. O Ronnie Peterson morreu no hospital em decorrência da gravidade que ele sofreu. Ele saiu do carro, carregaram ele, tal, um acidente muito feio, uma bola de fogo. Foi parecido com o do Grosjean, guardadas as devidas proporções. Ele foi direto no guarda-reio, o carro simplesmente explodiu. Ali tá 78, mas é 1988. Os brasileiros lembram bem, né? O Leclerc substituindo o Mansell. Foi lá, penúltima volta, o Senna ia vencer, ia ser campeão. Deu uma kamikaze ali. Aí ele tentou ser afobado, passou ali o ano que eu acho que talvez o ano que ele mais foi afobado na vida. Tentou ali atropelar o Leclerc e aí foi só vencer o campeonato 2, 3 corridas depois, mas isso levou ao triunfo da Ferrari. Um mês depois que o Enzo Ferrari tinha morrido. A Ferrari no ano, na draga total, foi lá e fez uma dobradinha herdada nas 2 últimas voltas, com Berger em primeiro e Alboreto em segundo. Uma história muito legal que só a Fórmula 1 pode proporcionar. 1990, a primeira volta, o Derek Warwick escapou na parabólica. Eu lembro disso aí. E o carro dele foi arrastando, a cabeça dele arrastando no chão. E ele levantando ali no meio, o carro passando de um lado, passando do outro. E ele saiu inteiro andando e voltou para a corrida. Loucura. 1993, o looping do Christian Fittipaldi, que o pai dele chegou a falar, minha vontade era de pular o muro, ir lá e tentar pegar ele. Ele deu uma entrevista por mim, ele falava, o seu Martini, né? Ele falava que a culpa era do Martini, que foi cuzão. Era companheiro de equipe, eles estavam disputando a 7ª posição. Na última volta, o cara foi lá e fechou. Eu lembro bem também. São só coisas que a gente nunca esquece. Né? Aliás, o Christian, um abraço para ele, pro Thiago, pro Nelsinho também, pelas pistas. 95, a pataquada do Coulter, essa foi sensacional. 95 foi uma corrida legal. Na volta de apresentação, ele me roda. Esse eu lembro também. Eu tava disputando com o Schumacher, né, aliás. Ele era Rio Schumacher, e os dois bateram também nessa corrida. Exato. Né, que o Schumacher foi pra cima do Coulter. O Coulter ainda deu sorte. Schumacher de Benetton. Porque ele rodou, na primeira volta teve mais gente rodando, aí teve a bandeira vermelha, ele pôde largar em primeiro de novo, mas também não deu certo, porque o Coulter, quando tem azar, ele tem azar. Próximo slide, que a gente vai mostrar que em Monza nada tem história essa pista, né? Tem história. 93... além de tudo que a gente viu, aquela batida do Hamilton e do Verstappen. Do Verstappen, faltou. Exato. Essa aí é boa aquela também. Que, pô, a gente pode dizer que aquela batida balançou bem o campeonato, né? Mudou completamente. Mudou completamente. Foi o ano, não foi no ano Foi em 2021, foi o ano que eles decidiram em Abu Dhabi. Do Masi. Exatamente. Michael Masi. Aliás, mas a pataquada dessa de 93... Era a última volta, o Alesi foi lá, fez o segundo tempo. Putz, a Ferrari tava numa draga e o Berger tava no pau. E o Alesi tava dando tchauzinho ali antes da chicane. E quando ele viu o Berger, ele foi pra dentro. Só que o Berger também foi pra passar. Um fechou o outro, o Berger bateu por dentro, saiu rodando, bateu do outro lado. Vocês pesquisem aí no YouTube. Esse é legal de ver. Esse é engraçado. 96, um marco legal, que é a primeira vitória do Schumacher com a Ferrari em Monza. Ferrari no ano muito ruim, né? Em 96, tinha feito pole na França, o motor quebrava, não fazia a volta de apresentação. 99, cena clássica,
Hakkinen bota a marcha errada na primeira chicane, trava o carro e sai chorando, flagrado pelo helicóptero. Eu gostava muito do Hakkinen, muito. Eu curto muito ele também, curto muito ele. Uma corrida maluca que no fim não tinha Schumacher, não tinha mais Irvine, não tinha ninguém. Foi vencida pelo Frentzen, que acabou ganhando uma sobrevida até a corrida seguinte. 2000... Essas batidas das duas. Foi uma corrida feia, um acidente feio, o Carl morreu. E também foi a corrida que o Schumacher igualou o número de vitórias do Senna, que ele chorou na entrevista coletiva. Era o Ralf Schumacher, eu acho, né? Era o Trulli, o Frentzen, o Coulthard, o Hakkinen e o Rubinho ali na confusão. E depois o De La Rosa apareceu capotando no meio do poeirão. Como que o fiscal morreu? Destroço, voou uma roda. Voou uma roda. Essa roda é foda. E rodou em alta velocidade. Bem, 2008, vitória do Vettel, incrível. Essa foi foda. Autoridade desde o ponto 1, né? Fazendo pole, vencendo. Rubinho, nossa última vitória do Brasil na F1 em 2009. E mais os 2 recordes ali, o que você falou já do Hamilton com o Verstappen. A gente tem o Gasly vencendo a primeira pela Alpine. E pela AlphaTauri. E o Ricciardo vencendo a única McLaren dele com a McLaren, né? Histórias legais, né? Uma corrida que promete. Ele ainda não venceu pela Alpine. Ainda não venceu, mas aí venceu. Foi o Ocon que venceu a primeira pela Alpine. Foi na Hungria, não foi? Foi na Hungria, foi também debaixo de chuva.